Santa Rita de Cássia, ela foi construída em 1722. Hoje, praticamente, ela está com 288 anos. E essa igreja, ela foi construída pelos pardos libertos da época, os negros que tinham suas alforrias. Era permitido entrar os negros pardos e dos índios. E ao lado dessa capela é o antigo cemitério de Gavetas, que foi construído em 1702, que é um dos primeiros cemitérios a ser construído no nosso país. E aquele prédio ao lado é o antigo quartel-general da Patitiba, onde ficavam os soldados portugueses da época. Na década de 50 e 90 se transformou em cadeia da cidade, e na década de hoje se tornou biblioteca municipal. Esse prédio à minha frente está sendo reformado, é o antigo mercado negreiro, onde ficavam os escravos e o ouro. Por isso nós temos aquele símbolo navio negreiro na parede, e as telhas eram formadas nas coxas das escravas, que tinham suas coxas mais grossas. Por isso que as telhas ficam edificadas uma em cima das outras, e não se acasalam direito. E esse prédio de Batente Samaré de Porta Verde é o segundo mercado negreiro. Ali era vendido o açúcar e o café. E mais ao lado, naquela rua estreita, nós temos a Rua do Fogo, que é uma das primeiras ruas a ser construída no centro histórico de Paraty. Ali antigamente moravam as mulheres alheias da época, as mulheres da vida. E na primavera, uma das ruas mais bonitas do centro histórico de Paraty, até hoje. E o mercado negreiro, ele não ia até lá embaixo, ele pegava do telhado para frente, porque aquela parte lá do fundo, aquelas obras foram feitas no século XIX. E essas pedras laterais das casas, das molduras das igrejas, vieram de Portugal, fazendo laço para os navios negreiros, para a travessia de Portugal até chegar no Brasil. Porque naquela época, quando o ouro vinha pela Estrada Real de Ouro Preto, e Paraty foi os primeiros cais mais importantes do Brasil, quando o Rio de Janeiro era a capital, o ouro não tinha valor comercial no nosso país, era levado para fora. E as pedras chegavam rombudas e igualzinhas que estou em cima, depois era lapidada pela mão dos escravos, ficava da tal forma como são as molduras das igrejas. Igualzinho essa fonte do meu lado direito, que era o ponto de encontro dos escravos. Eles pegavam água nessa fonte para fazer distribuição de água nas casas. E essas ruas de pedra foram feitas no século XVIII e no século XIX, mas só que foram feitas por crianças escravas. E as casas só de Paraty não tem rede de esgoto. Fezes e urinas eram jogados nas ruas. Por isso nós temos três comportas, a do lado direito, a do meio e a do lado esquerdo. Conforme o nível do mar vai subindo, e aqui onde vocês estão pisando era a praia, que o nível certo da cidade era do primeiro degrau da igreja, a maré do mar entrava nas ruas, fazia toda a limpeza de fezes e urinas e levava lá para o mar. Mas o começo não foi aqui. O começo foi em Simão do Forte, em 1615. A expansão foi tão grande que eles tiveram que descer. E aqui está situada a cidade histórica hoje, era uma fazenda, a fazenda de Dona Geralda. Por isso nós temos o nome dessa rua, Rua Dona Geralda. Dona Geralda foi a senhora que trouxe no nosso português para a construção da cidade histórica, com uma condição, que não maltratasse os índios e construísse uma capela para ela. No lugar da capela foi construída a igreja da Matriz, e das 3 igrejas Santa Rita dessa. E os índios quase que acabaram com a raça dos índios do nosso país. E aqui é a minha pessoa, o Anderson, a primeira estátua viva do escravo no Brasil, que é inédito. Nesse 1 ano e 289 dias em cima dessa pedra, eu já passei de mais de 190 mil fotos espalhadas no mundo inteiro. A escravidão tem 150 anos que acabou no nosso país, mas uma coisa que nunca devemos esquecer: todas as cidades históricas feitas no nosso país foram feitas pela mão dos escravos. Eu não sou como estou representando a cultura afro-brasileira existente no nosso país, como estou representando a do mundo inteiro. Enfim, nada acabou por aqui, porque quando tiver força e raça para representar a cultura afro-brasileira existente no meu país, como no mundo inteiro, eu vou lutar até o fim. Maneiro!